importante para isso. Existiu aqui em Maringá, na região, teve uma professora que ela queria colocar em prática um livro justamente sobre abuso infantil. Ela queria dar palestra nas escolas, só que ela foi barrada porque o poder público ficou com medo do que poderia acontecer se essas crianças começassem a denunciar. Eles não teriam cadeia para todo mundo. Essa foi a fala que teve. Então isso é triste, acontece. E daí a gente também estava comentando sobre planejar, né? Planejamento, fazer plano de governo. Eu comentei hoje cedo, né, que eu fui candidata a prefeita em Sarandi em 2024. Eu sentei, montei meu plano de governo, passo a passo. Conversei com pessoas que sabiam de cada área, a gente foi montando junto. Só que quando eu ia na rua, ia tentar falar, muitas pessoas não estavam interessadas. E sabe o que acontecia também? Outros candidatos vinham e falavam coisas absurdas que eram impossíveis de serem feitas, e eu com a sinceridade, e outras pessoas trazendo mentiras, e as pessoas caíam. Muito fácil, isso que é muito fácil. É demais, só um exemplo. Falava, um candidato a prefeito falava, não, que eu vou construir 4 hospitais aqui. Isso não existe, não tem nem funções pra isso na cidade como Sarandi. E as pessoas acreditavam, falavam, não, eu vou votar nele porque ele vai trazer 4 hospitais. E assim, isso tem que acabar, sabe? Essa enganação, essa falta de informação, isso é uma política que começa dentro das escolas. Sim. Assim, esse problema do encanto com o político e o político que cria as propostas mirabolantes começa pela seguinte coisa: em geral, não é nenhum político que cria proposta. A maior parte dos candidatos no Brasil, pro poder executivo, vai para prefeito, governador, presidente, quem monta as propostas para eles são marqueteiros. Então, o marqueteiro estuda o que o público quer ouvir, inventa umas propostas e joga. E a maior parte dos candidatos a presidente são isso, basicamente. Vem um marqueteiro e fala, olha, o povo quer tal coisa, aí ele joga alguma coisa ali e põe no ar e a pessoa fica, né, legal, temos uma proposta, que é um estudo de marketing. Então os caras entenderam, olha, eu vou te falar qual foi o caso do cara, não conheço o cara, não sei o nome dele, mas é óbvio que foi isso aqui. Eles puxaram uma pesquisa, maiores preocupações da população de Sarandi. Saúde tá em primeiro, perfeito. Então, não vamos fazer já que estão muito preocupados com saúde, vamos fazer 4 hospitais. Olha, eu gosto tanto desse tema, eu vou resolver tanto isso que eu vou fazer logo 4. Aí as pessoas, ele vai fazer 4. Eu tô tão preocupado com isso que ele vai fazer, realmente não vai ter problema de saúde. Então é assim que eles criam, é absolutamente idiota. E o problema é que assim, as pessoas caem nessas conversas muito porque também as pessoas não cobram depois da execução disso. Eventualmente um político desses ganha eleição e a pessoa não cobra, deixa passar. É um ciclo de enganação que se repete de 4 em 4 anos. É difícil. É difícil. Muito difícil. É muito complicado tudo isso que a gente vem falando, né? E agora, eu tava vindo no Uber e tinha um rapaz que falou assim, olha, eu ouvi esse Renan Santos aí hoje na CBN e tudo mais, ele tem umas ideias boas, umas ideias boas sobre a parte de agronegócio aqui do Paraná, né, uma visão. E aí eu falei assim, o que eu pergunto pra ele? Ele falou assim, pergunta pra ele o que ele acha, né, do agronegócio aqui no Brasil e comparado com os outros lugares, o que teria que levar daqui do Paraná, né, daqui do Paraná para fora, para os outros estados? Olha, o Paraná tem algumas coisas que são exemplos nacionais. Não só o Paraná, a agricultura do sul do Brasil tem algumas características bacanas. Por exemplo, o associativismo, ou o cooperativismo. O cooperativismo no sul é um negócio muito poderoso. E se tem uma coisa que eu gostaria de levar para o Nordeste, seria isso. As cooperativas, famílias de pequenos e médios proprietários que trabalham em conjunto, juntam a produção, vendem aquilo num lote só. Aí você consegue ter um só trabalho de logística, os caminhões que fornecem que trabalham com a cooperativa, o trabalho com o cliente. Isso é tudo muito bom, muito inteligente. A obtenção de crédito, por exemplo, né? Você consegue racionalizar, inclusive, os gastos. Isso é uma cultura que precisa se expandir e precisa ser levada, e volto claro, especialmente pro Nordeste. Inclusive, uma parte disso foi via os gaúchos que foram lá pro oeste da Bahia. Tem muito gaúcho no oeste da Bahia e levou isso. Um problema que tem aqui na agricultura do Paraná é o problema logístico, né? Para escoar a produção, acho que vocês têm uma ferrovia. Mas, tirando isso, essa rodovia horrorosa que vocês têm que vai até Paranaguá, que é horrorosa. Como é que pode, assim, uma produção gigantesca? Se eu não me engano, é o segundo ou a primeira área, vamos dizer, mais produtiva do mundo em termos de metro quadrado para produção de agricultura do mundo. E escoando toda essa produção numa rodovia vagabunda que o cara tem que se vear do buraco, que tem acidente de caminhão. Isso não faz nenhum sentido. Porque assim, não adianta nada você ser altamente produtivo por quilômetro quadrado, por hectare, como acontece aqui, se no fim do dia tem um gargalo que é logístico, os caminhões passando numa rodovia de mão única, né? Isso, assim, no estado como o Pará precisava ter super rodovias para você escoar pro porto, as ferrovias tinham que ser rápidas e ampliadas, esse tipo de trabalho tinha que ser meio óbvio.
E o outro problema pro agro do Paraná é o problema fronteiriço que eles têm com essa questão de invasões indígenas na região de Guaíra, região da fronteira mesmo com o Paraguai. Você perder uma propriedade, eu não conseguir trabalhar porque um índio paraguaio invadiu, isso é piada. E assim, o governo brasileiro permitir isso, que vem um invasor indígena do Paraguai, que ainda recebe Bolsa Família no Brasil, e aí ele vai lá e invade a terra de um produtor brasileiro. Isso tinha que ser assim, o exército brasileiro tinha que metralhar esses caras. Essa é a verdade. Mas é um invasor, invadiu o território nosso. Se o cara invadiu, se fosse nos Estados Unidos, imagina o seguinte, entrou um monte de índio brasileiro e eles foram... propriedade privada. Foram invadir fazendas no Texas. Imagina o que aconteceria com esses caras. Virariam peneira, né? Aqui não, o cara invade e o Estado brasileiro com o STF, não, vamos analisar aí a questão indígena. Que questão indígena? É um paraguaio com um cocar invadindo a terra de um brasileiro. Esse cara tinha que ser basicamente, né, eliminado pelo exército brasileiro. É uma vergonha essa história. Então, esses são pequenos aspectos importantes, mas assim, a agricultura daqui já é muito desenvolvida. O que a gente precisa é não atrapalhar o restante do trabalho. E aí eu deixo um desafio para os produtores paranenses, que é agora como agregar valor nessa cadeia. Como a gente agregar valor pra gente não exportar, por exemplo, o grão bruto. Vamos produzir biocombustível. Aqui tá muita gente falando da ideia do biocombustível que vai para além da cana-de-açúcar, né? Tem biocombustível de milho agora que dá pra fazer. Então, como agregar mais valor nessa cadeia? Esse é um desafio muito importante para ter, tá? Porque o Paraná é um estado que cumpre várias etapas de vários ciclos. Aqui tem indústria, aqui tem comércio, aqui tem serviço e aqui tem a agricultura. Ficar na agricultura só na etapa da produção do grão e a exportação para a China é a parte primária. A gente tem que ser ambicioso na construção dessas cadeias. Renan, por que você acha que nós ainda não temos uma malha ferroviária decente aqui no Brasil? A gente vai falar, não, porque uma época escolheram rodovia lá com o Kubitschek, não sei o quê. Isso não responde nada, porque você pode ter as duas coisas, né? E a gente poderia ter as duas coisas. Houve o lobby das montadoras. Um presidente forte poderia ter feito isso. Basicamente, depois do Kubitschek, a gente teve um regime militar, que era um regime em que o poder executivo poderia fazer quase o que ele quisesse. Ele poderia fazer as duas coisas. Optamos por não fazer, e isso cobra um preço muito grande. Depois disso, a gente teve a pior legislação ambiental do mundo, né? A gente resolveu, talvez, agora com licenciamento ambiental, em que para você fazer uma obra, é um inferno. Eu fui visitar a tal da Transnordestina, que não venha ser um militante woke nordestina, né? Piada bem ruim aqui, pessoal. Eu espero que Amazônica também, o povo tá reclamando. Mas era uma ferrovia simples, que ligava ali Ceará, Pernambuco e tal. Demorou 20 anos pra ficar pronto. Como é que pode 20 anos pra fazer uma ferrovia simples? Meu Deus. E aí a gente comemorou também o ferrogrão. Nossa! Ferrovia é super simples, é um modal tranquilo. Só que licenciamento ambiental, dinheiro para infraestrutura e abertura de concessões tinha que ser uma coisa que era para ter sido resolvida para ontem. Em tese, desde fevereiro, tá valendo um novo licenciamento ambiental, tá? Se o governo tiver mais dinheiro para investimento em infraestrutura, tem que tacar grana em ferrovia. Isso facilita muito o trabalho, assim, barateia demais a produção nossa pra gente conseguir exportar. Né, tem um modal que, além de mais barato, ele é rápido, ele não tem trânsito, ele não tem mau humor do motorista, não tem nada, não tem acidente no caminho, é super tranquilo. Então, temos que investir nisso. Assim, a ausência disso é apenas entraves burocráticos que a gente criou e falta de dinheiro puro e simples.